Começa agora, Falando a Verdade, 1 Timóteo 4:9. Fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação. Programa da Comunidade Evangélica Virtudes do Espírito Santo. Apresentação, Pastor Atenilson de Jesus. Sei que essa palavra... Boa tarde, meus queridos, amados irmãos, ouvintes da Oliveira FM. Estamos começando aqui o nosso programa Falando a Verdade. Nossa primeira mensagem nesta tarde, onde vamos estar atentos ao que diz a palavra do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Que o nosso Pai Eterno esteja com as suas mãos sobre as nossas vidas, nos abençoando. Quero nesse instante convidar a todos vocês que estão à escuta da rádio Oliveira FM e também em outras plataformas, que estejam atentos à mensagem de Deus para o nosso coração nesta tarde. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Queremos dar abertura a esse trabalho com uma música, uma canção do nosso irmão Armando Filho, que tem por título Jesus. Ouçamos. Pare um pouco em meio ao corre-corre da vida e pense bem sério como será seu final. Não pode ser igual àquele que surge na tela. Parece bonito, mas tudo é mera ilusão. Olhe pra dentro de você e veja o quanto precisa de paz, de paz. Posso dizer com certeza, no mundo em que vives não encontrarás, porque esta paz só há em Jesus. Paz em Jesus. Jesus, Jesus te ama. Ele é a luz, a luz, a luz que chama. Mas só pode entender quem parar de correr para ouvir seu nome. Só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Pare um pouco em meio ao corre-corre da vida e pense bem sério como será seu final. Não pode ser igual àquele que surge na tela. Parece tão bonito, mas tudo é mera ilusão. Olhe pra dentro de você e veja o quanto precisa de paz, de paz. Posso dizer com certeza, no mundo em que vives não encontrarás, porque esta paz só há em Jesus. Em Jesus, escute Jesus, Jesus, Jesus te ama. Ele é a luz, a luz, a luz que chama. Mas só pode entender quem parar de correr
para ouvir seu nome. Só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Oh, escute Jesus, Jesus, Jesus te ama. Ele é a luz, a luz, a luz que chama. Mas só pode entender quem parar de correr para ouvir seu nome. Só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Só pode entender quem parar de correr para ouvir seu nome. Só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Glórias a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Salvação só em Jesus. Nós vamos, meus queridos, nessa oportunidade, estar falando da palavra do nosso Deus sobre o título Salvação só em Jesus. Convido você a prestar atenção na leitura da palavra do Senhor nesse instante, para que Deus possa falar ao seu coração. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3, os versículos 16, 17 e 18, a palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Que o nosso Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Soberano Deus, nosso amado Pai que habita nas alturas e se faz presente no meio do teu povo, naqueles que creem através do teu Santo Espírito. Neste momento, ó Pai querido, nós damos-te graças, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é digno de ser louvado, de ser glorificado, de ser adorado para todo sempre. Te agradecemos, meu Pai querido, por esta rica oportunidade, para que através da Rádio Oliveira FM nós possamos estar contribuindo na transmissão da Tua Palavra. Rogamos ao Senhor dos Exércitos que esteja, ó Pai amado, neste momento, a aplicar esta palavra no coração dos nossos ouvintes, que essa palavra não fique, meu Deus, vagando, não saia vazia, mas que encontre lugar em corações que precisam. Neste momento eu quero profetizar em nome de Jesus, que o coração que nesta tarde alcançar a Tua palavra, que seja abençoada de uma forma toda especial. Meu Deus, que o Senhor entre com providência na vida de cada um, fazendo aquilo que apraz o Teu coração. Que esta tarde seja uma tarde memorável, uma tarde de bênção na vida de todos aqueles que neste momento, Deus, estão parados para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, o título da mensagem, conforme já falei, nós vamos estar refletindo sobre salvação somente em Jesus. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos 16, 17 e 18, está nos informando, está falando para nós que Deus
no seu infinito amor, na sua infinita graça e misericórdia, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus enviou o seu Filho para o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. E é por isso que neste momento, nessa oportunidade, nós vamos estar tratando deste assunto com muita seriedade. O nosso programa tem por título Falando a Verdade, e aqui nesses dias em que nós formos transmitir, a palavra do Senhor vai ser baseado no livro sagrado, as Escrituras, que é a palavra verdadeira do Senhor nosso Deus. Então, amados, salvação, louvado seja Deus. O dicionário da língua portuguesa diz que salvação é uma ação ou efeito de livrar do mal, de um perigo eminente. E a Bíblia, a palavra de Deus, também diz que a salvação é a mudança do estado de condenação em que se encontra o pecador por causa do pecado para o estado de bem-aventurança para o qual Deus o conduz pela sua graça, que é um favor imerecido. Portanto, a salvação é um ato ou um efeito de livrar-se do perigo eminente. Meus amados, nós estamos vivendo uma geração, um tempo onde parece que o ser humano, as pessoas, perderam o temor, perderam a fé em Deus, já não sabem mais o que fazer, não tem mais tempo para ouvir a palavra de Deus, e muitos nem conseguem mais acreditar que Deus é poderoso para salvar, para livrar de todo mal. E, meus queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Deus não fez o homem para ser condenado. Deus não fez o homem para se perder com o tempo, não. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, aleluia, para que fosse assim na terra os seus representantes. Então, amados, se Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, é notório então que Deus tem prazer, aleluia, de ter esse homem ao seu lado. Mas a história bíblica também nos diz que através do pecado, que é tudo aquilo que desagrada a Deus, o homem infelizmente se afastou de Deus, entrando no estado de condenação, E esse estado de condenação é para a vida eterna. Louvado seja Deus. Muitos não estão atentando para este fato, e alguns até dizem que depois que morre acaba-se tudo, não tem mais nada a ver, mas é lê do engano. A palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Na verdade, meus queridos, nós não vivemos a nossa vida plena como deveríamos viver aqui nesse mundo, nesse corpo físico, porque a Bíblia diz também, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que o homem veio do pó da terra e para o pó da terra retornará. Esse corpo físico dele vai voltar para a terra novamente, mas tem uma parte no homem que não vai, aleluia, ser destruída, é o espírito. E esse espírito é o qual Deus está falando aqui, que não vai ser condenado se aceitar o processo de salvação, o meio de salvação, que é Jesus Cristo, seu Filho, seu único Filho, que foi dado para morrer em uma cruz, aleluia, para que o homem fosse salvo. Portanto, meus queridos, é preciso a gente abrir os nossos olhos espirituais e buscar em Deus o conhecimento da sua palavra e saber que Ele tem um propósito, tem um plano para a nossa vida eterna, vida após aqui a terra, a salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas você pode estar perguntando, mas como será esse processo de salvação, de se livrar de um perigo eminente? Queridos, uma certa vez eu li uma história verídica que aconteceu há uns anos atrás, em uma cidade do Canadá. Conta-se a história que lá no Canadá tem uma cachoeira chamada Niágara, e conta a história que um jovem estava junto com outros à beira deste rio, se banhando, e por um descuido, as correntezas deste rio carregou aquele jovem, louvado seja Deus, rio abaixo. E
como sabemos, a história diz que o rio Niágara tem umas caídas de água, umas quedas d'água muito altas e fortes. E aquele jovem estava sendo levado pela correnteza para essas quedas de água, onde o seu fim era eminente. Naquele momento, a certeza que ele tinha é que ele não sairia vivo daquela situação. Ele estava prestes a morrer, porque o seu fim estava eminente. Louvado seja Deus. Mas também a história diz que um dos amigos que estava à beira do rio, vendo o seu amigo naquela aflição, naquele momento, então pegou uma corda e jogou-a para o seu amigo para que ele pudesse agarrar na corda e assim ele fosse retirado daquela correnteza, daquele rio. E aquele jovem, aproveitando a sua única chance naquele momento, agarrou aquela corda com unhas e dentes, né? E então conseguiu se firmar e o jovem do outro lado puxou aquela corda e ele foi salvo daquele perigo eminente que estava prestes a acontecer. A mesma coisa, queridos, é com a nossa vida, com a nossa alma. A nossa alma, a alma do homem está correndo um grande perigo, louvado seja Deus, sem a salvação da sua alma, porque depois que o juízo de Deus começar a ser instalado, toda alma que não ouviu, que não atendeu, que não recebeu, aleluias, o projeto de salvação de Deus, infelizmente será condenado, conforme nós lemos aqui nessa tarde no Evangelho de João, no capítulo 3. Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. A história do jovem na água, ele pôde se salvar a tempo, porque alguém lançou, louvado seja Deus, um propósito, um plano para ele, uma condição dele se livrar. E ele agarrou com unhas e dentes. Nós também precisamos, amados, estar vivendo também assim a nossa vida espiritual. Deus está dando o livramento para nós. O Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, projetou o plano de salvação para que nós não fôssemos condenados, enviando o seu único filho para morrer pendurado em uma cruz, derramar até a sua última gota de sangue, para que nós, seres humanos, pudéssemos agarrar, aleluia, esse plano para não sermos condenados na vida eterna. E esta é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, meu querido, nessa tarde, nesta primeira mensagem deste programa, falando a verdade. Que você abra o seu coração, você que porventura, aleluia, já experimentou dessa salvação, mas as intempéries da vida, os problemas, as dificuldades, até mesmo as enfermidades, fez você se afastar desse plano de salvação, desse projeto glorioso. Meu querido, abra o seu coração nesta tarde e volte para Jesus. E você que ainda não teve essa oportunidade, abra o seu coração também nessa tarde, ouça a palavra de Deus, guarde no seu coração, receba essa salvação, porque ela é de graça. Louvado seja Deus. Nós, para termos alguma coisa na vida, a gente tem que pagar e pagar caro por aquilo que nós, aleluia, pretendemos adquirir. E a salvação, que é a melhor coisa, louvado seja Deus, que a alma do homem, que nós podemos receber, meus queridos, é de graça. O Senhor não cobra nada. Jesus já pagou com seu sangue glorioso na cruz do Calvário. Nós agora precisamos dar uma resposta, dizer para Deus: aceito esse projeto, aceito este plano de salvação, para que na eternidade eu não seja condenado. Por isso, meu querido, meu amigo, meu irmão, você que está aí do outro lado à escuta deste programa, aproveite agora, antes que seja tarde demais, porque os dias vão se passar, as oportunidades vão passar, e se nós não a termos agora, nós poderemos perder, e assim nós sermos condenados para todo sempre. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo do Senhor aplique melhor a sua bendita palavra seu em nosso coração. Deus seja louvado, seja glorificado para todo sempre. Amém. E graças a Deus. E assim, meus amados, entregamos a mensagem do Senhor nessa tarde, mas ainda vamos ouvir uma canção, mais uma canção, em nome de Jesus, com a dupla Canarinhos de Cristo, cantando a conversão. Ouça e guarde no seu coração.
Logo eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Com ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora